Beleza, gravando. Boa noite, Legal. pessoal. Meu nome é Lucas Souza, sou aluno da turma de Sistemas Distribuídos no período da noite, oitavo semestre de computação. E esse vídeo é para um trabalho específico falando sobre Big Data. Então, para esse vídeo, eu convidei um amigo de longa data chamado Gustavo, o José Gustavo. Ele vai se apresentar formalmente e nós vamos conversar um pouquinho sobre Big Data. Então, senhor José Gustavo, quem é você? Fala, Max. Bom, eu sou José Gustavo, né, vulgo Gus. Hoje eu trabalho no IP Facens também, como gestor do BRAIN, né? BRAIN é o laboratório de inteligência artificial da Facens, né? BRAIN na realidade é um acronismo, né? Quer dizer Brazilian Artificial Intelligence Nucleus. E, bom, tá todo mundo aí convidado a conhecer o BRAIN depois, né? Bom, eu venho trabalhando com Big Data já há alguns anos, né? Trabalhei minha vida inteira aí com computação, particularmente com Java, né? E mais recentemente Python e R. E nos últimos 3 anos, 2 para 3 anos, eu tenho trabalhado bastante aí com Big Data, né? Tanto no setor automotivo, analisando dados de trânsito, na realidade, dados coletados pela CAN do veículo, né? Não dados de trânsito. E também, depois disso, analisando dados do varejo em Sorocaba, né? Dados do comércio de varejo em Sorocaba. Tá? E Certo. são massas grandes de dados aí, né? São volumes bem legais. Tá? Uhum. E do que se trata? O que seria, o que significa o termo Big Data? Tá. Bom, depende para quem se pergunta, na realidade, né? A gente não tem uma definição basicamente formal de Big Data, né? Tem uma palestra do Google, cara, que acho que ela é até antiga, é um Google Talk. Depois eu te mando o link, cara, eu caço aqui e mando o link para você distribui para a galera aí, né? Show. Mas que eles falam que Big Data é tudo aquilo que não cabe no seu sistema ou em um sistema. Ou seja, se você tem uma massa de dados grande que não cabe nem em disco, nem em memória, ou seja, você precisa de muitos sistemas, né, acoplados para subir os dados, isso é um Big Data. Tá? Uhum. Tem uma galera mais recente agora que fala, que defende, inclusive, que o Big Data, na realidade, depende do contexto. Ou seja, é Big Data quando você está falando de sistemas sociais, né? Facebook, Instagram, essas coisas, porque daí qualquer amostra de dados, qualquer computação, qualquer sampling de dados em uma rede social, ela vai gerar teras de informação, né? Uhum. Então, é um termo novo, né? Sei lá, acho que não tem 10 anos aí a palavra Big Data, né? Mas eu gosto mais da primeira definição, particularmente. Eu acho que representa mais o Big Data e o que eu venho fazendo também, uma nota mais pessoal, né? Uhum. Entendi. Acho que é por aí. Uhum. Entendi. E você tem uma relação, então, muito estreita com Big Data. Você já trabalhou em diversos projetos com isso. Como foi Sim, trabalhar com esse tema? Quais são as dificuldades ou quais são as grandes o que enche seus olhos quando você vê esse tema? tá. Bom, legal. Eu gosto de... Cara, eu sou muito curioso, assim. Você está trabalhando comigo no dia a dia e acho que você já percebeu, né? Sim. Eu vejo um mapa, né, igual a gente estava vendo hoje das eleições lá nos Estados Unidos, eu falo, por que esse número está aqui? Né? Por que está vermelho e não amarelo? Enfim, eu sou um cara muito curioso, eu gosto de explorar as coisas, né? E o Big Data, né, a análise de dados em larga escala, ele permite a gente entender muito do comportamento humano na Terra hoje, assim, né? Por que a gente faz o que a gente faz enquanto sociedade. Então, isso eu acho muito legal, né? Por exemplo, tem até um documentário, cara, excelente no Netflix, eu vou ver o nome certinho, eu passo para você depois também, Show. que fala, né, as eleições americanas, as últimas, o Facebook influenciou nas eleições disponibilizando um logo, uma imagenzinha, para as pessoas colocarem no perfil com a cor do candidato que elas tinham votado. E Uhum. isso aqueceu
determinados estados no país, né? Segundo esse documentário. Eu não tenho particularmente dado para defender isso, né? Uhum. Então, assim, a análise de dados, né? Seja big ou seja não tão big, com design, né? Com usabilidade, são dois superpoderes, assim, na minha opinião, né? Você passa a entender melhor o mundo, você passa a entender melhor hábitos de consumo, por exemplo. Vou dar um exemplo, ó. Um exemplo prático que eu fiz, assim, que eu vi acontecendo. Então, eu vim analisando dados de compra em mercadinho de bairro em Sorocaba. Vai vendo que loucura, né? Uhum. Então, a gente capturava lá os bancos de dados e tal, e eu vinha concebendo ali uma rede neural, né, para prever ali a venda do próximo dia, da próxima hora, enfim. Legal. Uhum. Tudo indo muito bem, o projeto andando belezinha, veio a pandemia. Putz, e agora? O que a gente faz? Né, aquela loucura toda, perdão, que foi março, abril desse ano de 2020, né? Que ninguém sabia que ia morrer todo mundo, aquele inferno todo. Legal. Passou umas semanas, no final de abril, eu cheguei para o pessoal e falei, galera, vamos analisar o que mudou antes da pandemia e pandemia, o que mudou, né? Daí a gente fiz um gráfico comparativo dos hábitos de consumo em mercadinho de bairro antes da pandemia, em fevereiro e em maio, em abril, perdão, última semana de abril. E a gente descobriu, cara, que assim, mudou o volume em compras. Então, assim, antes a população gastava, sei lá, 200 mil toda quarta-feira, em 30 mercadinhos em Sorocaba. 25 mercadinhos, perdão. 25 mercadinhos. Agora a galera estava gastando 100 mil, só que na mesma quarta-feira. Então, quer dizer, o hábito de consumo semanal não mudou. Então, assim, domingo a galera gastava muita grana, segunda e terça era fraco, quarta gastava-se um pouquinho mais, quinta é fraco, sexta e sábado é o ápice. E mesmo na pandemia, o hábito não mudou. O que mudou foi o volume. Então, um sábado antes atingia-se ali 300, 350, 400 mil reais, 500 mil reais, em alguns casos. Durante a pandemia, chegava ali nos 200, nos 125. Então, quer dizer, caiu o volume, mas o hábito é o mesmo, entende? Então, isso eu Entendi. acho coisas legais. Assim. E a gente analisou aí dois dados muito simples, né? Que é a Uhum. data, o dia da semana e o valor total vendido. Se a gente for analisar, pô, o que vendeu mais, né? Será que as pessoas deixaram de consumir alguma coisa? Será que durante a pandemia se vendeu mais refrigerante ou mais cerveja? Uhum. É uma análise a ser feita, né? Eu confesso que a gente não seguiu com o projeto nesse rumo. A gente foi para um outro rumo, mas é um dado também interessante de ser avaliado. Tá? Então Sim. são essas coisas que eu acho muito legal, entendeu? Uhum. E É sem contar que entender. esse sistema acabou sendo limitado com poucas variáveis. Se nós, Exato. se nós expandimos, por exemplo, para um sistema financeiro da vida ou algo do tipo, aí são inúmeras variáveis, coisas que nem conseguimos computar hoje em dia, certo? Exatamente. A gente computou muito também nesse sistema o clima, a, a interferência do clima, e a gente viu Uhum. que o clima ele interfere muito. Então, um dia chuvoso, ninguém sai de casa em Sorocaba. Uhum. Curiosamente, dependendo do bairro, até nem tanto, dependendo do bairro, sai-se mais de casa. Uhum. Então, quanto mais variável você põe, né, quanto mais observações, né, colunas você coloca no dados, mais complexo fica a computação, né? Mais big fica seu dado, né? Uhum. E mais difícil os algoritmos, né? Mais difícil fica o preparo das massas de dados para serem trabalhadas, né? Uhum. Então, Isso mostra acho legal. como. Oi? Isso eu acho bem legal também, né? Uhum. Daí E, entra toda aquela questão de análise algorítmica, né? Você uhum. tinha perguntado das dificuldades, né? Cara, em Uhum. Big Data, por exemplo, se você tem realmente, se é realmente big, né? Se é realmente grande, você tem, sei lá, terabyte por hora de processamento, né? Muito comum essa medida no sistema financeiro, né? Então, você está Uhum. recebendo 1 terabyte, 1 terabyte e meio, 2 terabytes por hora para processar,
você não pode fazer for, né? Você não, Uhum. independente da linguagem que você está programando, se é Uhum. C, o que for, se você fizer um for de 1 a N para fazer uma operação, para fazer uma soma, por exemplo, um exemplo bem bobo aqui, você não Uhum. chega no final da sua computação. Realmente. É aí que se mostra o quão nós evoluímos baseado em cluster, com escala horizontal. E ia ser possível se nós Exatamente. focássemos apenas em escala vertical, certo? Exatamente, exatamente. Então, uma das coisas, inclusive para mim foi difícil de aprender isso, cara, porque, né, eu programadorzão tradicional, né, de orientação a objeto e tal, eu Uhum. demorei para aprender ali o conceito de apply, né, de map and reduce, né. Então, em vez de você ir de valor a valor numa operação, você aplica uma função em toda uma matriz de uma vez só, né, o map. Uhum. Então, você mapeia uma função, sei lá, uma função de extração de inteiros, por exemplo, uma coisa bem comum, né? Você Uhum. tem lá uma matriz de floats, você quer transformar toda ela para inteiros. Então, você aplica, né, você dá um apply de uma função para toda essa matriz. E daí você tem o próprio sistema operacional, dependendo da língua. Aqui eu estou falando, pode ser um absurdo, né? Mas daí depende muito se você está em Python, se você está em R, se você está em C, no que você está programando, né? Uhum. Então, em Python, por exemplo, quando você faz essa aplicação em NumPy, é o próprio OS, né? O NumPy ele chama as funções do OS para fazer abrir a thread e daí aplicar a, a redução para inteiro na matriz, né? Então, Uhum. as operações aí de mapping e reduce, elas são bem sem map reduce não tem big data, cara. Essa é uma coisa, né? Essa é uma verdade. A Sim. gente tem sistemas inteiros, né, devotados a puramente fazer map e reduce. O Spark que a gente usa no Brain, né, o Uhum. Spark, ele é basicamente para carregar dados em memória, receber um montão de dados, daí você aplica uma função, pode ser uma função, por exemplo, que vai limpar a string. Imagina, você recebe 2 teras de string por hora, que você tem que limpar ela. Você tem que tirar o primeiro e o último caractere, sei lá, para fazer um cômputo de CPF, por exemplo. Uhum. Não sei. Vamos, Uhum. primeira coisa que me vem à mente aqui. Cara, como você vai fazer isso com for? Não faz. Quer dizer, você até faz o código, pelo amor de Deus, é mó Uhum. simples de fazer Sim. isso, certo? Sim. Convenhamos, é muito fácil. Mas você Sim. não chega no fim, né? Você vai esgotar processamento e não chega no fim. Daí você dá um apply na função, você faz o trim, e daí você parte para a próxima função. Mesmo Uhum. sumarizar dados, né? Como que você soma 1 tera de inteiros, né, Sim. em memória? Realmente. Não é. Então, depende do sistema que você está usando, depende do que você tem computacionalmente embaixo para usar, né? O Spark ele facilita muito a vida, o Hadoop também. O Spark na minha visão, né? Uhum. Ele é uma evolução do Hadoop. Na realidade são projetos separados, né? São open source separados. Mas o Spark ele pegou tudo que o Hadoop tinha de legal e mais simples e, e implementou. O Hadoop ele é mais robusto, né? Ele ele usa muito disco para processar e tudo mais. O Uhum. Hadoop ele espelha, né? O Hadoop ele nasceu na Google, né? Os caras saíram da Google e criaram o Apache Hadoop para espelhado no sistema de Mapping and Reduce da Google, que alimenta o engine de busca, né? Tem uma palestra muito, muito boa. Ela é muito técnica, ela é Uhum. muito técnica, mas é muito boa. Eu já assisti ela múltiplas vezes no Google Talks também, que eles explicam como que funciona o feed que alimenta o sistema de busca da Google. Já tem acho uns Caraca. 5, 6 anos esse vídeo, mas ele é muito bom. E Para continua quem quer impressionando ainda. Sim. para quem quer ver, quem quer entrar nesse mundo aí de Big Data, ou quer saber como que um cluster é orquestrado, acho que esse vídeo, ele já está antiguinho, né? A tecnologia já Uhum. melhorou muito de lá para cá, mas ele é um bom primeiro passo, assim, até porque, apesar dele ser muito, muito técnico,
o pessoal que explica, eles dão uma base muito matemática, assim, muito boa do porquê as coisas são daquele jeito, entendeu? Entendi. É legal. Uhum. E o que todo esse estudo, todas essas coisas em Big Data vai impactar para uma pessoa que não é da área de desenvolvimento, por exemplo, para as pessoas normais, digamos assim? Nossa, cara, ótima pergunta. Acho que impacta, cara, a vida de todo mundo, né? Eu também gosto de memes, né? Então, Uhum. assim, sabe aquela brincadeira, né? Aquele meme que tem que, quando você quer comprar um produto com desconto, você grita o nome do produto ou o que ele faz perto do seu celular e, de repente, vá lá, tem um ad ali daquele negócio no seu Incrivelmente, sim. conteúdo. Isso é uma resultante de Big Data, cara. Eles coletaram tua informação, passaram por um processo de filtro, né? Um processo de redes neurais e tal, um deep learner ali, que foi treinado com Big Data e que chegou à conclusão de que, se você falou caneta hidrográfica vermelha, é porque você está numa determinada faixa de idade e você tem um determinado perfil, é sinal que você quer comprar esses produtos, os quais eles têm ad que instantaneamente eles vão pôr no seu feed. Uhum. Chega até a ser invasivo, mas sim, realmente Sim. funciona muito bem. Não é nem que chega a Legal. ser invasivo. A gente tem um set de leis que entrou em Uhum. vigor agora, que é a LGPD, que é Uhum. justamente por causa disso, né? É Uhum. proteger você, proteger o cidadão, proteger os seus dados, na realidade, de empresas que usam a sua informação para te vender coisas e você não necessariamente tem qualquer forma de benefício em relação a eles, né? Uhum, sim. E muitas das tecnologias que nós almejamos estão relacionadas com Big Data, né? Por exemplo, o próprio 5G vai facilitar muito isso, com uma taxa de transmissão absurda. Toda essa parte, por exemplo, do estudo em carros autônomos não seria possível sem uma análise gritante de uma massa de dados, ou coisas do tipo, setor de varejo, financeiro. Então, eu vejo realmente como não sendo possível todo o futuro que era almejado lá no De Volta para o Futuro sem o estudo em Big Data. Sim, sim. Tem um livro, cara, é um livro de matemática, na realidade, mas ele é muito bom. Ele, apesar de ser um livro de matemática, ele não traz formulações, enfim, ele é um livro para Uhum, leigos, né? uhum, Chama Sabedoria das Multidões, The uhum, Wisdom of Crowds. Inclusive, ler em inglês ele é bem melhor do que em português, a tradução não ficou legal, infelizmente. uhum. Entendi. Ele fala justamente o princípio do Big Data, né? Que assim, uma coisa é você analisar o comportamento de 10 pessoas, uma Uhum, coisa é você analisar o comportamento de uma cidade. Já é uhum, impossível, ainda que você pegue uma cidade bem pequena, né? uhum. De um A bairro já outra, deve ser super complicado. de um bairro já é muito complexo, exatamente, né? Agora o Big Data, né? Agora quando você pega toda uma população, na média você não erra mais. Uhum, Entendeu? Até tem um exemplo que eu acho genial. Eu espero conseguir falar ele corretamente para vocês aqui, né? Imagina que você tem um jarro, né, um pote. Você encheu ele de bolinha de gude, um pote de vidro, né? Você encheu de bolinha de gude. Daí você põe ele para toda uma galera que está num evento, num show, por exemplo, vê aquilo lá e você pergunta para todo mundo que está no evento quantas bolinhas tem ali, uhum, né? Supondo que tenham pessoas suficientes no evento, e na hora que você tirar a média dos palpites, do chute de cada um, você coletou lá, você pôs no Excel a quantidade de bolinhas que cada um chutou. A média da soma desses negocinhos aí, desses palpites, ela é muito aproximada da quantidade correta de bolinhas que tem no pote. Nossa. Essa é a sabedoria. É um Aham, comportamento. Eu não vou saber dizer agora se faz parte da teoria do caos. Eu confesso que eu não sei dizer. Eu li esse livro, eu comprei esse livro no aeroporto, assim, viajando, li ele, fiquei encantado. uhum, Enfim, isso já entendi. tem uns bons anos, né? Uhum, Tem outro livro desse assunto também que é bem legal. É esse aqui, ó. Esse está sempre perto, que é Simple Complexity, que uhum, também fala da teoria da complexidade, né, e dos números.
é muito bom também, né? Mas para a gente aí de computação, é legal saber esses preceitos, é legal saber esses usos, né? Uhum. O em base, mas no fundo, a gente acaba usando aí libs e bibliotecas e coisas que já levam em conta pelo menos um pouco dessas teorias aí para nós. Né? Sim, sim. O trabalho matemático, grande parte já está pronto. Exatamente, exatamente. Tá. Legal, Gus. Muito obrigado. Um papo super interessante. Eu quero ver como eu vou cortar isso daqui para ficar em 5 minutos. Nem Ou sei 10 quanto minutos. tempo deu, cara. Eu acho que deve ter dado uns 20 por aí. Não, beleza. Beleza, tá show então. Para Falou, aqui. doutor. Falou.